Olá, Lucas e Albertos! Olá, Lucas e Albertas! Eu sou Otávio Gá, este é o Super 8 e hoje é dia da gente falar sobre a mais nova animação dos estúdios Pixar. Uma obra com humanos e monstros marinhos que se passa num cenário diferente do que o de hábito. A Riviera Italiana, uma estreita faixa costeira do país com paisagens paradisíacas. Vamos dar um mergulhinho nessa obra deslumbrildes? Vamos sim, bora! A Luca é quem mora de aluguel? Monstro de um mar pequeno é um monstro marinho? O protagonista desse filme tá nem aí, tá nem aí? Tudo isso e muito mais agora! Luca é um guri marinho que, apesar da sua curiosidade monstra sobre como seria a vida na superfície, não consegue ter coragem pra emergir, até que conhece um outro jovem monstro marinho que já vive lá. Então, depois que eles desenvolvem uma amizade, Luca desobedece aos pais e foge pra passar um tempo numa pequena cidade pesqueira, onde ele e novos amigos treinam pra ganhar uma competição e ganhar um din-din para comprar uma lambreta com a qual os amigos pretendem viajar pelo mundo. Luca é dirigido pelo italiano Enrico Casarosa, que criou o curta animado A Lua, pelo qual ele foi indicado ao Careca de Ouro, e escrito por ele ao lado de Mike Jones, que por sua vez participou do texto de Soul. O time é bom, era uma boa promessa da Pixar, que infelizmente não se concretizou zoando. Se concretizou sim. Não sei se vai se tornar um dos filmes mais queridos do estúdio, que raramente erra, mas tenho convicção de que ao menos a rejeição vai ser muito baixa, já que é uma obra muito da fofinha, extra divertida e, sobretudo, redondíssima. Diferente do padrão Pixar, que costuma apresentar universos e contextos super criativos em suas obras, o que mais me chamou a atenção em Luca é justamente o fato dele ser mais coeso do que criativo. É um filme que pode até não ter uma trama excepcional, não proporcionar grandes surpresas ou oferecer muitos elementos fora do comum, mas também é um filme que pouco ou nada erra. O que ele apresenta tá tudinho certinho, na dose certa e com as conexões narrativas precisas. Ao contar sua história de aventura trivial para ilustrar o descobrimento do mundo por crianças e simbolizar a passagem da infância para a vida adulta, o roteiro de Luca possui 3 atos muito bem estruturados. Ainda que carregue a temática-chave do amadurecimento ao longo de todo o trajeto, esses 3 atos são caracterizados por circunstâncias, elementos e conteúdos bem próprios, além de serem separados por mudanças de paradigmas fortes o suficiente para sempre realimentar o interesse do espectador. O primeiro ato é marcado pela introdução do universo aquático. Enquanto revela a solidão e o marasmo do protagonista, apresenta o que a gente precisa entender sobre os monstros marinhos e como eles se encaixam no mundo que a gente conhece. Então vem a virada que leva a história para a superfície, onde o protagonista ganha companhias e juntos eles expandem a visão de mundo e passam por aprendizados, brincadeiras, aventuras, desventuras, encrencas e desavenças. E por fim, o terceiro ato mostra a tão esperada, planejada e prometida corrida, ao passo que conduz os personagens principais às suas conclusões depois de toda essa vivência. Além disso tudo, tem uma outra coisa que comprova a coesão de Luca: o enorme respeito com as regras que o próprio filme introduziu. Se eu me queixei que o bebê ninja não combinou com os demais personagens em Raya e o Último Dragão, ou que os membros da família Mitchell se tornaram super-heróis de uma hora para outra em A Família Mitchell e a Revolta das Máquinas, aqui eu mesmo não achei nada que me incomodasse nesse sentido. Porque, mesmo sendo uma animação que tem aquela permissibilidade que a gente conhece, o filme procura ter o devido cuidado para não inventar demais e acabar sabotando suas lógicas internas. Desde coisas menores, como o fato do protagonista ter que aprender a andar, assim como acontece em A Pequena Sereia, ou o fato deles se transformarem parcialmente se forem molhados em certas regiões, ou a manutenção das roupas quando eles se transformam em monstros marinhos. Depois disso, ele pode abraçar aquela tal permissibilidade que a gente naturalmente concede às animações. E tal respeito do roteiro consigo mesmo fica ainda mais evidente quando a gente observa certas coerências maiores e mais importantes do que esses detalhezinhos, como a atenção que o filme teve com as características dos personagens, funções narrativas, desenvolvimentos e amadurecimento das relações. Primeiro que o filme realmente encontra espaço para desenvolver os personagens principais e até alguns agregados, e nesse trajeto leva a gente a se relacionar com eles de forma muito passional. E assim, no mesmo nível que a gente tende a abraçar as fofas amizades, a gente também vai querer socar as inimizades. Segundo, os personagens que não são tão desenvolvidos, no mínimo têm a relevância bem plantada para que suas interferências possam ser colhidas de forma natural no momento que a trama solicitar. Ou seja, não tem nenhum personagem sobrando e nenhum personagem faltando. Tá tudo na medida
também nesse setor. E terceiro, os atritos ou mudanças de comportamentos, quando existem, não surgem do nada. Nananina não, eles também foram devidamente plantados anteriormente, seja em pequenos traços de personalidade, seja em comportamentos. Tava tudo ali, disfarçado, a gente que pode não ter notado. É uma espontaneidade empolgante que mais tarde pode se tornar perigosa, uma insegurança que, diante de uma emergência, pode levar a decisões mesquinhas, um olhar desconfiado pode indicar a presença de pensamentos prejudiciais a uma relação, uma generosidade que pode instigar o soterramento do orgulho quando o sangue esfriar, e etc e tal, e coisa e pimba. Tudo isso para explicar como Luca me pareceu uma obra super coesa e coerente. E pensando aqui, talvez essa característica seja fruto do currículo do diretor/roteirista como artista de storyboard em filmes como Up, Ratatouille, Robôs e A Era do Gelo. Para quem não sabe, esse tipo de profissional faz ilustrações de trechos estáticos marcantes do filme. É um trabalho que atende às diretrizes do roteiro e da direção para que esta saiba como comunicar suas ideias para fotografia, efeitos visuais, design de produção, figurinos, essas coisas. E no caso de animações, para comunicar aos animadores. Mas como esse conhecimento pode ter ajudado o Casarosa a se aprimorar no quesito coesão? Bom, certo é que uma direção exige muito mais talento narrativo, né? O de contar uma história. Porém, quando alguém se especializa em ilustrar momentos chaves, é possível que isso tenha despertado uma maior capacidade de entender o desenho geral da trama e uma maior visão para conectar os recortes isolados. Um indício disso é que uma técnica comum na roteirização é o uso de escaletas, que basicamente é um instrumento de visualização do roteiro em seu conjunto, uma espécie de tópicos do roteiro de cena a cena, sabe? O que pode ser feito através de cartões que podem ser reposicionados e eliminados ou acrescentados. E ora, se o storyboard não seria uma espécie de escaleta visual? Bom, claro, essa origem da coesão narrativa do Casarosa nesse filme aqui é uma mera especulação minha. Pra gente falar com mais certeza, eu precisaria avaliar melhor outros profissionais que migraram do storyboard para roteiro e direção e ver o futuro do Enrico Casarosa na indústria, né? Esse é só o primeiro longa dele, então vamos com calma. Essa minha reflexão fica só a título de curiosidade. O que importa por agora é como ele se saiu em Luca, que além de redondinho, é um passeio mega divertido e engraçado. E aí também eu não vou sondar de onde vem o talento dele de fazer humor. E tem aqui o humor de identificação, como ao retratar os comportamentos infantis, não só pelo ponto de partida da trama, através da atração natural de crianças pelo proibido, mas também em situações menores que preenchem o filme, como a visão de mundo ingênua, os planos e construções mirabolantes das crianças, as brincadeiras sem noção do perigo e até atitudes comuns de crianças como I gotta go home. Okay, but now I really do have to go. Seriously, I have to go like now, like right now. Okay. No meio disso também entra o humor pastelão e até o humor rítmico. São tiradinhas que talvez nem fossem tão engraçadas no texto, mas ao entrarem nas interações de forma muito rápida e cortante sob a sagaz direção do Casarosa, podem arrancar nossas risadas, quiçá gargalhadas, sem a gente nem perceber. O diretor também exercita o excepcional timing cômico de sua narrativa em clipes que estabelecem relações e contextos ao longo do tempo. São supercuts que fazem rir enquanto empolgam o espectador com o amadurecimento dessas amizades. Mas assim, mesmo sendo excepcionalmente divertido, Luca corria um grave risco de se tornar repetitivo. Afinal, sua trama, como eu já mencionei, não é tão criativa assim e chega até a ser meio simples e restrita, uma vez que a proposta se estabelece. No entanto, Casarosa e o outro roteirista Mike Jones não estavam pra brincadeira não. Parece que eles fisgaram essa possibilidade de repetição no ar e não deixam a trama empacar de jeito nenhum. Percepção essa que os realizadores usam também para não pecar em outros pontos, como as viagens imaginativas do personagem título. Elas são bonitinhas, mas como não comunicam muito para avançar a história, só funcionam se feitas pontualmente, que é o caso aqui. Talvez um pouquinho mais o filme teria passado do ponto, mas felizmente não aconteceu. E uma última questão que me chamou a atenção sobre essa percepção dos realizadores é sobre o sotaque italiano dos personagens. Tô falando da versão original, tá? Pra consumo pessoal eu não me importo de ver animações dubladas, mas pra fazer análise eu gosto de me basear na língua original. Até porque é a versão que vai ser considerada em premiações e tal. Mas beleza, acontece que praticamente todos os personagens são italianos, mas nem todos falam com sotaque. All right, boys.
pretty good today, but let's talk technique. O que, por mais incoerente que pareça, eu achei uma decisão acertada dos realizadores. E vou te dizer por quê. Eu acredito que se o filme forçasse demais nessa caricatura desse sotaque o tempo todo, com todos os personagens, poderia também cansar. Fora que colocar atores nativos da língua inglesa para simular sotaque italiano poderia fazer eles valorizarem demais esse tópico e comprometer o dinamismo frenético e natural dos bate-papos. Aquele dinamismo que é tão valioso para esse filme aqui. Ok, melhor seria se as vozes fossem de italianos falando em italiano, mas como Hollywood raramente faz isso, muito menos em uma animação para toda a família, tá bom do jeito que foi feito, deixando o sotaque forte para os humanos adultos e deixando os monstros marinhos e crianças, até para não cobrar demais delas, apenas alguns toques realçando palavras ou termos específicos. Santa mozzarella. E com isso o saldo foi positivíssimo, com performances vocais primorosas de todo o elenco, em especial até pela posição de destaque na trama do trio principal, Jack Dylan Grazer, Emma Berman e Jacob Tremblay. Em especial deste último, e não pela posição de destaque, mas pela destreza com que esse moleque tão novo consegue exprimir emoções com a voz. O guri tá ali dentro de um estúdio de frente ao microfone, mas a sua voz faz parecer que ele realmente tá nas situações retratadas. Here we go. I can't. Te falar, que pivete talentoso é esse Jacob Tremblay, viu? Olha, se a fama não estragar esse menino, ele vai ter um futuro absurdo na indústria. Luca é um filme fofíssimo e gostosíssimo. Não é o suprassumo da criatividade e sustenta sua inventividade num contexto curioso. Porém, além disso ser o suficiente para preservar a nossa diversão do início ao fim, enquanto desenvolve uma familiaridade monstra da gente com os personagens, ainda é uma obra absurdamente bem estruturada, com passos narrativos muito bem divididinhos, uma coesão exemplar e uma condução magistral em dinamismo e timing cômico. Talvez não seja uma das obras mais marcantes da Pixar, mas eu posso afirmar com segurança que, enquanto a gente assiste, é difícil não experimentar uma sensação maravilhosa de bem-estar. E essa é a minha reação enquanto assisti ao filme. Então é isso, mais um Super 8 tá chegando ao final. Eu fico muito grato pela atenção de vocês, muito obrigado, até a próxima e tchau. Agora dá licença que eu vou passear de lambreta.